Já imaginou estar diante do homem mais poderoso do mundo e desafiá-lo em nome de Deus? Essa é a história de Moisés, um homem que, apesar de suas inseguranças, foi escolhido para uma missão extraordinária: libertar seu povo da escravidão no Egito. A cena é icônica: Moisés e seu irmão Arão, de um lado, e o grandioso faraó, cercado de luxo e poder, do outro. A mensagem de Moisés era simples e direta. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir. Mas o coração do faraó era duro como pedra. Ele não apenas recusou, mas zombou, perguntando: quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Mal sabia ele que essa pergunta estava prestes a ser respondida de uma forma que abalaria os alicerces de seu império. A teimosia do faraó deu início a uma das demonstrações mais espetaculares do poder divino já registradas. Não foi uma batalha de exércitos, mas uma guerra espiritual, onde os deuses do Egito foram desafiados e humilhados um a um. Começou com a água. O rio Nilo, a fonte de vida do Egito, adorado como o deus Hapi, transformou-se em sangue. Peixes morreram, a água se tornou imbebível. Era um ataque direto à veia vital da nação. Mas o faraó não cedeu. Seus magos, com seus truques, conseguiram replicar o sinal em pequena escala, e ele endureceu ainda mais o coração. Então, veio a segunda praga: rãs. Milhões delas, saindo do Nilo e cobrindo cada centímetro da terra. Elas estavam nas casas, nos quartos, nas camas, nos fornos. A deusa Rã, Requete, símbolo da fertilidade, tornou-se uma fonte de tormento. O faraó, desesperado, chamou Moisés e prometeu libertar o povo se as rãs fossem removidas. Mas assim que o alívio veio, sua promessa foi esquecida. O ciclo de teimosia e julgamento estava apenas começando. A terceira praga foi sutil, mas irritante ao extremo: piolhos. Do pó da terra, surgiram enxames que infestaram homens e animais. Desta vez, os magos do faraó falharam. Eles não conseguiram replicar aquilo e admitiram a Moisés: isto é o dedo de Deus. Mesmo com o testemunho de seus próprios conselheiros, o faraó se recusou a ouvir. Seu orgulho era uma muralha impenetrável. A seguir, vieram as moscas. Não moscas comuns, mas enxames densos e vorazes que encheram as casas dos egípcios, destruindo tudo. E aqui, algo novo aconteceu. Deus fez uma distinção clara. Na terra de Gósen, onde os hebreus viviam, não havia uma mosca sequer. Era uma demonstração clara de que Deus protegia seu povo enquanto julgava seus opressores. O faraó tentou negociar, oferecendo uma liberdade parcial, mas Moisés foi firme. A libertação seria completa. E mais uma vez, quando a praga cessou, o coração do faraó se endureceu. A quinta praga atacou a economia e a força militar do Egito. Uma peste terrível matou o gado, os cavalos, os camelos, os bois e as ovelhas dos egípcios. Os deuses com cabeça de touro e vaca, como Apis e Hathor, se mostraram impotentes. E novamente, em Gósen, nenhum animal dos israelitas foi atingido. A mensagem era cada vez mais clara, mas o faraó se recusava a enxergar. A sexta praga foi pessoal e dolorosa. Moisés jogou cinzas para o ar, e elas se transformaram em úlceras e feridas purulentas que cobriram os corpos dos egípcios e de seus animais. Nem mesmo os magos, que antes tentavam imitar os milagres, puderam ficar diante de Moisés, pois eles também estavam cobertos de chagas. A dor física se somou ao caos, mas a resistência do faraó permanecia inabalável. Então, os céus se abriram. A sétima praga foi uma tempestade de granizo como nunca antes vista no Egito. Gelo e fogo misturados caíam do céu, destruindo plantações, árvores e matando qualquer pessoa ou animal que estivesse no campo. Foi um ataque direto à deusa do céu, Nut. Mais uma vez, a terra de Gósen foi milagrosamente poupada. Aterrorizado, o faraó confessou seu pecado e prometeu libertar o povo. Mas, como sempre, a promessa durou apenas até a tempestade passar. O que o granizo não destruiu, a oitava praga consumiu. Um vento oriental trouxe uma nuvem de gafanhotos que cobriu a terra, escurecendo o sol.
Eles devoraram cada planta, cada folha, cada grama que havia sobrado. O Egito, antes uma terra fértil, tornou-se um deserto desolado. A fome era iminente. O faraó, em pânico, chamou Moisés. Mas seu arrependimento era superficial, motivado pelo medo, não por uma mudança de coração. A nona praga foi um terror psicológico. Por 3 dias, uma escuridão densa e palpável cobriu todo o Egito. Era uma escuridão que podia ser sentida, que isolava as pessoas em suas próprias casas, mergulhando a nação em um medo profundo. Foi um golpe final no maior deus do Egito, Ra, o deus Sol. No entanto, nas casas dos israelitas, havia luz. A separação entre os dois povos era total. Mesmo assim, o faraó fez uma última tentativa de negociação, mas sua recusa em deixar o povo partir com seus rebanhos selou seu destino. Finalmente, veio a 10ª e mais terrível praga. O anjo da morte passaria pelo Egito e tiraria a vida de todo primogênito, desde o filho do faraó em seu trono até o filho da serva e o primogênito dos animais. Para os israelitas, havia uma instrução: sacrificar um cordeiro sem defeito e passar seu sangue nos umbrais das portas. O sangue seria o sinal para que o anjo da morte passasse por cima daquela casa. Naquela noite, um grito de angústia ecoou por todo o Egito. Não havia uma casa egípcia onde não houvesse um morto. Desta vez, a resistência do faraó foi quebrada. Em meio à dor e ao luto, ele e todo o povo egípcio imploraram para que os israelitas fossem embora imediatamente. A libertação, tão aguardada, finalmente aconteceu. Após 430 anos de servidão, o povo de Deus saiu do Egito, não como fugitivos, mas carregando as riquezas que os próprios egípcios lhes deram, apenas para que partissem. Mas o que essa história antiga, com suas pragas e milagres, tem a nos dizer hoje? A mensagem é atemporal e poderosa. Primeiro, ela nos fala sobre o orgulho. O coração endurecido do faraó é um aviso para todos nós. Quantas vezes endurecemos nosso coração para a voz de Deus, para a correção, para a necessidade de mudança? O orgulho nos cega e nos leva à destruição. Segundo, a história das pragas revela a soberania de Deus. Ele está no controle, mesmo quando o mundo parece caótico. Cada praga foi um golpe calculado contra os falsos deuses em que as pessoas confiavam, seja o poder, a natureza ou a riqueza. Isso nos lembra que qualquer coisa que colocamos no lugar de Deus em nossas vidas é um ídolo. E ídolos sempre falham. E mais importante de tudo, essa história aponta para uma libertação ainda maior. O sangue do cordeiro na porta, que protegeu os israelitas da morte, é um símbolo poderoso de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como os hebreus foram libertos da escravidão física no Egito, através do sacrifício de Jesus, nós somos libertos da escravidão espiritual do pecado e da morte. A Páscoa, celebrada pelos judeus, encontra seu cumprimento final em Cristo. A mensagem das pragas do Egito não é apenas um relato histórico de poder e julgamento. É uma história de redenção. É um convite para examinarmos nossos próprios corações, abandonarmos nossos ídolos e confiarmos no único Deus verdadeiro, que não apenas tem o poder de nos julgar, mas, acima de tudo, tem o amor para nos salvar. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou você, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos como este. Até a próxima.